Opa, bem-vindo ao vídeo 3 do workshop PNL no mundo real, e nesse vídeo a gente vai ensinar você a fazer qualquer pessoa gostar de você em minutos. A gente vai também responder todas as dúvidas que enviaram pra gente e vai te dizer como você vai fazer para ser um practitioner em programação neurolinguística, ou seja, funcionar igual um canivete suíço que tem ferramenta, saída para qualquer coisa que aconteça com você aí na sua vida. Eu sou Otávio Castanho. E eu sou Ronaldo Gueraldi. E se você não assistiu nem ao vídeo 1, nem ao vídeo 2, dá um pulinho lá. A gente falou sobre como identificar mentiras, como lidar com sensações ruins e como lidar com o cérebro e fazer com que você se torne a pessoa que você realmente quer ser. E nesse vídeo a gente vai mostrar para você uma das técnicas mais usadas dentro da programação neurolinguística. A gente gostaria de agradecer a todos os comentários que foram feitos, os compartilhamentos, chamando os amigos para assistir essa série de vídeos aqui. E dá para chamar mais gente ainda, então acelera lá. E nessa sequência de vídeo a gente tem mostrado para você não apenas a importância, mas a técnica para começar a dominar essa grande máquina que define nossas emoções, nossos comportamentos, que é o cérebro. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender o segredo para fazer com que qualquer pessoa se encante por você. E eu vou te falar também o seguinte, como eu utilizei essa técnica para fazer não apenas uma, não apenas duas, mas dezenas, centenas, milhares e até milhões de pessoas gostarem de mim. Você deve estar achando que é mentira, né? Mas vamos lá. Se você não me conhece, não me acompanha, eu fui repórter da TV Globo, então eu falava para milhões de brasileiros. E uma época muito especial na minha carreira, e que isso foi muito útil, os recursos de PNL foram muito úteis, foi na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Eu fui lá para a Alemanha, com a equipe da TV Globo, e eu fui como editor da Globo News. E lá eu realmente virei repórter. Tinha que fazer entradas ao vivo. De Frankfurt, fala ao vivo o repórter Ronaldo Gueraldi. Gueraldi. Cerca de 100 torcedores esperaram aqui na porta do hotel para recepcionar os jogadores. O Gueraldi saía com uma câmera de TV, até a gente deu para ele um macetinho de como fazer o vídeo dele. A gente precisava ter o factual, o Gueraldi estava lá. Self-made man. O treino amanhã vai ser às 5 horas da tarde, horário aqui da Alemanha, meio-dia, horário de Brasília. E eu não tinha tanta experiência na câmera, então você imagina, quando eu tinha que entrar ao vivo eu tremia, eu torcia, eu falei, hoje não precisa de vídeo, eu vou simplesmente gravar, editar e tá tudo certo. Mas é um grande evento, era uma cobertura enorme, tinha dezenas de profissionais, a gente tinha demanda de informação ao longo do dia. Óbvio que eu tinha que entrar ao vivo. E eu tinha pavor de falar ao vivo. Imagina, eu tinha que ter a ansiedade de esperar a chamada do vivo, o nervosismo de todo o período que antecede a apuração. Nem fala o tempo que estava falando ao vivo. Eu tinha que pensar, controlar o que eu tinha que falar, controlar minhas emoções. Imagina, a chance de enrolar era péssima. Eu tinha que ser congruente. Imagina, era assunto de seleção brasileira, Copa do Mundo. Teoricamente, notícias boas, pelo menos no início. No final, a gente sabe como é que foi a Copa do Mundo de 2006 para o Brasil. Mas no início, principalmente, aquela expectativa boa, temas interessantes, positivos. E eu passar nervosismo, passar uma emoção ruim, nem pensar. Imagina a pressão que eu tinha que lidar para falar ao vivo, para participar daquela cobertura. E aquele foi o marco, porque eu aprendi a gostar de fazer ao vivo e até hoje o que eu mais gosto é exatamente me comunicar ao vivo, seja em palestras, seja em lives. Eu prefiro, acabei dominando, eu ressignifiquei esse problema graças às técnicas de programação neurolinguística. Percebeu que como conhecendo a estrutura de como funciona a coisa, fica muito mais simples e muito mais fácil chegar onde se quer? O Gueraldi escolheu estar no palco e não na plateia nem no estacionamento. E eu já vou te explicar o que essa metáfora quer dizer. Só que tudo tem um começo. E o começo das interações humanas são você conhecer alguém ou conhecer um grupo de pessoas. E nesse momento que você conhece, é essencial você criar uma empatia, uma confiança, uma relação mais próxima. Porque dessa maneira você sai na frente de todo mundo. E a gente vai te ensinar a fazer isso, a fazer a pessoa gostar de você, sem nem mesmo ela saber por que ela está gostando de você. Sabe aquela sensação? Você acaba de conhecer uma pessoa. Em poucos minutos de conversa, vocês se despedem e parece que vocês são amigos de longa data, amigos até de infância. Pois é, isso é uma técnica, isso é rapport. Em português ela não tem uma tradução muito adequada, é como se fosse uma empatia, uma sintonia. E olha só que interessante, as pessoas identificavam que pessoas que têm rapport, elas
despertam esse carisma, essa conexão com muita facilidade. E a partir de alguns estudos, eles perceberam formas de você conscientemente despertar essa conexão inconsciente com o outro. No curso de Practitioner em PNL, você vai aprender mais de 10 ferramentas para estabelecer rapport. Só que agora, você vai aprender uma especial, chamada espelhamento corporal. A técnica do espelhamento corporal consiste em você se comportar em relação à fisiologia, aos gestos, igual a outra pessoa. Só que não é como se você estivesse no espelho, o nome acaba enganando a gente. Não é igualzinho ao mesmo tempo. Então, exemplos. Se uma pessoa estiver sentada de pernas cruzadas, você senta também de pernas cruzadas. Não precisa ser igualzinho a pessoa. Sabe, os homens costumam sentar de pernas cruzadas assim, ó, com aquela perna meio em quatro, né? A mulher costuma cruzar a perna bem assim, né? Aquela cruzada de perna bem justinha. O homem já não dá aquela cruzada de perna bem justinha. Então, você pode simplesmente cruzar as pernas mais para frente, cruzar as pernas, só cruze. Se ela está de braços cruzados, você pode cruzar os braços. Se ela está de braços cruzados assim, você pode cruzar os braços assim. Não precisa ser igualzinho, sacou? Mas tenta se manter ali o mais perto possível da postura da pessoa. E se ela fizer gestos quaisquer, você gesticula também, mas não ao mesmo tempo. Então vamos lá, você está conversando com uma pessoa e ela fala com você gesticulando assim, ó. Na hora que você fala com ela, gesticule também, não igual a ela. E se você não costuma gesticular, gesticule só um pouquinho a mais do que você faz, mas também gesticule com a mão. Se essa pessoa está conversando com você e de repente ela mexe no cabelo, você vai fazer o quê? Mexe no cabelo também, ou coça aqui a bochecha, ou então passa a mão no olho, ou então não precisa ser do mesmo lado, né? Pode ser do outro lado, e não é ao mesmo tempo. Então dá um delayzinho aí de alguns segundos. Ficaria mais ou menos assim, você está conversando com a pessoa, ela vem e passa a mão no cabelo. Você continua falando com ela, dá uns 5 segundos, eu costumo dar até perto de 10 segundos, e você, uma coçadinha aqui. O que aconteceu é que ela levantou o membro superior, e você mexeu no cabelo. Você levantou o membro superior e coçou aqui, não tem importância o que você vai fazer. É só o gesto de levantar o membro superior. Ou seja, se você está conversando numa reunião de negócios com uma pessoa que você quer estabelecer rapport e ela está tomando algo, bebendo algo, pegue também um copo com alguma coisa. O seu copo não precisa ser igual, não precisa ser a mesma bebida, nada disso. É só para a hora que ela for beber, em algum momento você pegar e beber também. Alguma coisa depois. Ela bebe, você está falando, a hora que é a vez dela falar, você pega e bebe também. Dizem aí que você não pode demorar mais de 30 segundos para fazer isso. Eu acho 30 segundos até muito, né? Demora aí no máximo uns 10 segundos para repetir o mesmo gesto da pessoa, aquele mesmo movimento, porque o cérebro dela vai entender que vocês são meio que iguais, porque vocês se comportam de maneira igual. E isso vai criar uma empatia muito forte, uma sintonia fina muito forte. E aí dá para você levar isso mais a fundo quando você começa a pegar pequenos trejeitos da pessoa, como se ela fala com você com o rosto mais inclinado, você inclina levemente o rosto. Se a pessoa, tem umas pessoas que conversam com a cabeça tombada, assim, que falam com você com a cabeça meio tombada. Na hora que você falar com ela, você tomba levemente sua cabeça, só um pouquinho, tudo bem? É só para sair do seu natural, legal? Não é para você fazer, então, igualzinho ela faz, é só para você fazer diferente do seu natural, mais para perto dela, legal? E aí ela está numa postura sentada, apoiada no braço, você senta também e apoia no braço. Pode ser no outro braço, e não precisa ser do mesmo jeito, tá bom? E se durante a conversa ela trocar a postura, você dá lá uns segundos ali, e aí depois você troca a postura também. Eu sempre arrumo uma desculpa para trocar a postura. Eu estou conversando, falando alguma coisa, aí se eu estou apoiado e tudo mais, eu faço um gesto com a mão para poder tirar a mão de onde eu estou, e aí eu troco a minha postura, e por aí vai, você continua. E para que serve isso, né? Serve para você estabelecer essa conexão fina. E como é que você sabe que a conexão está estabelecida? Vai acontecer assim, você vai estar seguindo essa pessoa, porque a fórmula do rapport, ela você acompanha, e acompanha. Você vai acompanhando inicialmente, só acompanhando. Depois faz um pequeno teste. Você acompanha e conduz. No meio da conversa, do nada, você pega e faz um gesto qualquer, sim, e vê se essa pessoa faz menção de executar aquele gesto. Às vezes ela executa, logo depois que você faz, ela executa um gesto assim, mexe aqui, ou coça o nariz, ou faz aqui, mas às vezes ela não faz o gesto completo. Como ela está se estabelecendo rapport,
A hora que você faz esse gesto com a mão, a pessoa tá ali, ela faz assim, ela levanta a mão e fala com você, ah, sabe aquele, lembrei de uma coisa, sabe? Ela faz um gesto pela metade, mas ela fez esse gesto. Nesse momento, tá na hora de você começar a trazer o acompanhar para o conduzir. Então a gente na formulinha lá fica assim, acompanhar, acompanhar, conduzir, conduzir. Você vai conduzindo cada vez mais. E aí, acompanhar, conduzir, conduzir, conduzir. Quando você chega nesse estágio, já se criou a relação. E aí você trouxe ela para você. Agora, ela concordar com você, com as suas ideias, aceitar o que vem de você é muito mais fácil, porque agora é como se vocês fossem amigos de infância. E amigos de infância não tem medo um do outro, não tem nenhuma ressalva, nenhuma trava. E aí você pode conversar normalmente. Em negociações, por exemplo, esse momento que se estabeleceu o rapport, é a hora de você começar a colocar as suas condições e etc, porque a outra pessoa vai receber muito mais. E aí você está pensando, depois vem o conduzir, 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 conduzir. Não, a gente para por aí, acompanhar, conduzir, conduzir, conduzir. Sempre vai ter um acompanhar, sempre vai ter uma acompanhadinha, você vai estar sempre refazendo aquele rapport, tá bom? É igual andar de bicicleta, você começa pedalando, 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 aí você deixa ela correr um pouquinho, pedala, deixa ela correr um pouquinho, pedala, até que tá uma hora que você está numa velocidade legal, você dá só umas pedaladinhas de vez em quando e a bicicleta vai sozinha, você vai dando umas pedaladinhas e tudo mais. Mais ou menos assim, tá joia? E muita atenção para você não fazer micagem, tá bom? Micagem, da pessoa fazer um gesto, você fazer o gesto junto, tá bom? Ela faz o gesto ao mesmo tempo. Aí ela coça o cabelo, você coça o cabelo. Ela vai pegar a xícara, você pega a xícara. Cuidado com isso, não faça isso, porque senão a pessoa vai perceber que você está imitando ela. E isso quebra o rapport definitivamente. Quebra a empatia. E aí o negócio fica ruim de consertar depois, tá bom? Então, o negócio é como se fosse um game, assim. Você vai fazer os mesmos comportamentos, os mesmos gestos, só que ela não pode perceber. Se ela perceber, você perdeu o jogo. Tá joia? Você pode usar isso à vontade. E assim, treina no seu dia a dia para quando você precisar usar realmente, precisar criar empatia com uma pessoa de uma forma rápida para fazer um negócio ou para conversar a respeito de um relacionamento, algo parecido, ou no trabalho, ou pedir um aumento para o chefe. Você não precisa ficar pensando nos gestos que você está fazendo e prestar atenção na conversa, tudo bem? Se você é um profissional de atendimento, um psicólogo, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, coach, nutricionista, advogado que está conversando, você tem que treinar antes no seu dia a dia para depois, quando você estiver com o cliente, isso fluir natural. O seu corpo deixa fluir natural. Quando você repete algo muito, fica natural. Você vai se pegar espelhando a pessoa sem perceber que você está espelhando. Você vai sacar que você está espelhando. Então treina no dia a dia. Treina no restaurante com o garçom, treina com a atendente numa loja, treina em casa com a família, treina assistindo televisão, não tem problema. A pessoa na TV, William Bonner está apresentando o jornal, você treina com o William Bonner, fazendo os gestos dele, etc. E tudo mais. Legal? Então você pode usar. Use e abuse, dá para usar agora, hein? A hora que você acabar esse vídeo, já dá para você sair usando. E o resultado parece assustador às vezes. Dá uma olhadinha no Pericles, quando ele aprendeu isso e foi usar com o cliente, olha só o que ele falou. E eu resolvi aplicar essa técnica de PNL no cliente. E aí, quando o cliente chegou, eu fui para o escritório e já apliquei a técnica. E aí, à medida em que eu ia aplicando a técnica, a resposta do cliente foi assim, automática. Eu fazia ele repetir, eu fazia ele repetir. Eu falei, cara, esse negócio aqui é sensacional. E aí eu saí de lá feliz, eu parei, fiquei com medo, eu parei de usar aquilo ao longo da sessão, falei, não vou continuar usando isso. E acabei me tornando cliente do Otávio. Viu só? Esse tipo de coisa parece até um superpoder, mas não é um superpoder, é técnica. E é o primeiro passo para você entrar no comando da sua vida, para você estar no palco, como dizem por aí. Palco de show mesmo, sabe? Vou explicar essa metáfora para você. Dizem que você, quando vai a um show, você pode estar no palco, você pode estar na plateia, ou você pode estar no estacionamento, cuidando dos carros. Quem está no palco está fazendo o show acontecer. São as pessoas que fazem o show acontecer. E o show acontece quando elas querem, ou seja, quando elas estão no palco. Quem está no palco, você pode ver também quem está organizando. Pode se pensar dessa maneira. Tem uma outra galera que está na plateia. Quem está na plateia está reagindo ao que está acontecendo no palco, no show. E normalmente pagou para isso. Mas tem as pessoas que estão no estacionamento, cuidando dos carros. Essas pessoas elas não estão nem fazendo a coisa acontecer e nem curtindo o show. Elas só estão de longe, ouvindo alguma coisa, às vezes vendo um negocinho, elas só ouvem dizer o que está acontecendo. E elas ficam lá, cuidando dos carros, enquanto os outros se divertem. Os outros, porque eu digo, quem está na plateia está se divertindo. E quem está no palco
tá se divertindo também. E não tem nenhum problema em você estar numa posição ou outra. E quando eu falo tomando conta dos carros, não estou falando da profissão de segurança, né? De tomar conta de carros. Estou falando de uma metáfora para a vida. Na vida, ou você está no palco, ou na plateia, ou no estacionamento. Ou seja, ou você está fazendo as coisas acontecerem da maneira que você quer, ou você está só reagindo ao que acontece. Você reage ao que acontece. Ou seja, você está dentro do plano dos outros. Ou você está simplesmente no estacionamento, lá, vendo a vida passar. Sabendo disso agora, você pode fazer um diagnóstico da sua vida. Você pode parar e pensar se você está fazendo as coisas acontecerem, se você está só reagindo ao que acontece, ou se você está só vendo a vida passar. E às vezes a gente acha que está no master controle, mas na verdade a gente está só reagindo e muitas vezes está vendo a vida passar. Nem reagindo não está. Como é que está a sua aí? Dá uma olhadinha. Dificilmente as pessoas estão no controle da situação, no controle da própria vida, só que a maioria acha que tá. É igual no filme Matrix. Se você assistiu nosso vídeo 1 ou o filme Matrix, você sabe do que eu estou falando. O detalhe é, não dá para você só fazer uma análise se você está no controle da situação ou não, no controle da sua vida. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu acho que eu estou no controle e tal. Não. Só tem uma maneira, é você entender como funciona a linguagem de máquina do cérebro, como o cérebro funciona e o dos outros também. E aí você consegue fazer uma análise de como é que você está funcionando. E essa é a proposta da programação neurolinguística, você aprender a se programar e se reprogramar. E essa é a nossa proposta para você, se tornar um practitioner em programação neurolinguística. Na segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para a formação de practitioner em PNL. Então, fica de olho no seu e-mail, que a gente vai te mandar um e-mail com o link para você fazer a sua inscrição. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a formação practitioner em PNL, porque agora a gente vai responder algumas dúvidas que o pessoal mandou aí sobre o PNL e também sobre o curso, tá joia? Então, vamos fazer o seguinte, Geraldo vai responder algumas e eu vou responder outras. E a gente vai mudar de lugar aqui, porque no momento que a gente for gravar as dúvidas, vai ser o momento em que vocês já mandaram tudo. Como isso não é ao vivo, a gente está gravando esse vídeo agora, vai esperar chegar as dúvidas de vocês, já chegaram, e agora a gente pode gravar respondendo a todas elas. Então, o Geraldo não está aqui comigo, então responde daí, Geraldo, umas delas que eu respondo daqui as outras. Vamos agora responder algumas perguntas que a gente recebeu. E olha, a mais comum foi: eu preciso ter alguma formação anterior para ser practitioner em programação neurolinguística? Bem, a resposta é a seguinte: não. Você não precisa ser nem coach, nem psicólogo, nem hipnólogo, não precisa ter formação nenhuma acadêmica, nenhuma formação universitária. Programação neurolinguística é uma técnica muito simples e poderosa de ser aplicada. Basta você acompanhar as aulas, aplicar e se tornar uma pessoa melhor. Quer ver um detalhe, uma curiosidade? Apesar de a programação neurolinguística ter sido criada no ambiente universitário, lá na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, um dos co-criadores, Richard Bandler, ele era estudante, ele era um aluno de matemática, ou seja, ele não tinha nenhum pré-requisito, nenhuma formação anterior para poder perceber, concatenar algumas ideias e aplicar o conteúdo de PNL. Muito bom, Geraldo. Você gravou no fundo verde, eu fiquei com inveja, tô gravando o meu aqui no fundo verde também, com a listinha que a gente recebeu das perguntas aí. Então, você mandou a primeira, eu vou mandar aqui a segunda pergunta. O que se aprende num curso de PNL? Olá, vamos lá. Num curso de PNL, o PNL é assim, existe o Practitioner e existe o Master Practitioner, que é uma PNL mais avançada. O negócio já fica tenso, fica embaçada a coisa e tal. O que a gente está fazendo aqui é o Practitioner em PNL, é todo começo e muito aprofundado, tá? É que o Master Practitioner ele pega umas outras áreas que são mais crica, digamos assim, vai trabalhar com crença, umas coisas mais punk, e é muito bacanão, tudo bem? Mas vamos lá, um curso de PNL ou o nosso curso de PNL, né? A pergunta não sei se tá aí, eu vou falar dos dois. As formações de PNL tem um conteúdo que a gente pegou esse conteúdo, a gente é formado em PNL, pegou esse conteúdo, colocou o nosso jeito, a nossa didática, o humor, os exemplos e agregou um monte de coisa que as formações de practitioner não têm, que não são coisas naturais que vieram lá do Bandler e do Grinder, que eles que inventaram, são outros grandes nomes da PNL, criaram algumas coisas, a gente traz tudo isso, coisas da nossa vivência, coisas que a gente usa em hipnose, em hipnoterapia, ou seja, é um practitioner plus, tá bom? Mas vamos lá, não vou te deixar na vontade não, vou dizer o que tem, tudo tem dentro do nosso curso, para você já ver se faz sentido para você, legal? Vamos módulo por módulo, rapidinho só. Módulo 1, pressupostos da PNL, o que é isso? São coisas que são crenças que as pessoas famosas e de sucesso têm. São crenças que as pessoas têm na cabeça dela. A gente fala o que elas acreditam, você olha e fala, bacana, instala em você como crença, que você já dá um salto, tipo,
gigantesco no seu sucesso. Segundo, sistemas representacionais. É assim, entrando na linguagem de máquina do cérebro, nesse segundo modo a gente vai falar como é que o cérebro grava tudo que você vê, enxerga e tudo mais. Como é que o HD dele funciona, para você saber. Legal? Sabendo disso, você vai para a parte de rapport, que é aquela empatia. Como fazer qualquer pessoa gostar de você em alguns minutos. E gostar de você é também gerar confiança e outras sensações que geram relacionamentos amorosos, que geram negociações, que geram pais e filhos, obediência. Rapport envolve tudo isso, tá bom? E aí a gente vai para calibragem, aquele segredo, saber como a pessoa funciona e perceber se ela sai daquele padrão e entender se ela está mentindo ou não, mas principalmente entender o que está passando na cabeça dela, tá? Em nível de você saber se ela está lembrando de imagens, lembrando de sons ou lembrando de sensações que ela já teve ou inventando isso. Chega nesse nível, parece um dom divino, né? Mas não é um dom divino. Depois a gente vai para um quinto módulo e vai falar de posições perceptuais. É como você enxergar o que você faz ou o que você passa, situações de uma outra posição, como um terceiro elemento olhando ou como um quarto elemento olhando. E isso faz de você uma pessoa que é praticamente um enxadrista, sabe? Aquele cara que joga xadrez e está 10 jogadas à frente. Quando você faz o exercício e sabe como lidar, como trabalhar essas posições perceptuais, você cria uma percepção de passos à frente. Você começa já meio que prever o que vai acontecer. Depois a gente vai falar sobre formulação de objetivos. Como fazer PNL, usar PNL para você formular objetivos de uma maneira que o seu cérebro comece a perseguir aquilo sozinho. A gente falou um pouco disso nos vídeos aí. Dá uma olhada lá. A gente coloca o seu cérebro em piloto automático, porque formular um objetivo tem características. Tem que ser uma programação em linguagem de máquina no cérebro, tá? Não é só escrever o que você quer, não. Aí, módulo 7, a técnica que permeia todas as outras não, mas em hipnoterapia, por exemplo, eu uso em 100% das sessões, âncoras, como instalar botõezinhos em você que disparam sensações e emoções boas ou ruins, né? Como empilhar isso para você se sentir como você quiser, a hora que você quiser, tá bom? E as aplicações são tão grandes que eu ficaria aqui 2 horas falando só das aplicações de âncora. Bacana? Nós vamos então para módulo 8, níveis neurológicos, são os níveis da mudança. Se a pessoa vai melhorar, ela vai mudar, porque ela hoje é fruto das coisas que ela faz, o que ela pensa, o que ela é, onde ela vive. E mudar essa pessoa para melhor exige você olhar em que nível você precisa mexer. Você vai entender quando estiver no curso. Existem alguns níveis e as pessoas normalmente mexem no nível errado, por isso não conseguem sucesso. A pessoa muda e volta, muda e volta. Quando você percebe o nível certo e mexe naquele nível certo da pessoa, ela deslancha. Explico melhor no webinário para você. Aparece lá. Aliás, não sei se a gente já falou aqui, eu acho que não, né, galera? Você não falou. A gente vai ter um webinário agora domingo, dia 4, 8 horas da noite. Tem um botão aqui embaixo, faz a sua inscrição e espalha para os seus amigos tudo aparecerem lá. Vamos responder tudo ao vivo. Continuando aqui, ó, próximo módulo, ressignificação. É como pegar tudo que aconteceu e te incomoda e dar um novo significado de forma que aquilo te impulsione, tá bom? A gente não consegue mudar o passado. A gente consegue mudar o significado que a gente deu para alguma coisa que aconteceu. As coisas que acontecem, os fatos em si, eles são neutros. A gente que dá um significado bom ou ruim. Se você der um ruim para alguma coisa e aquilo está te amargurando e te impedindo de fazer coisas, a gente vai lá, tenta olhar de uma outra maneira. Tenta não, né? A gente olha de uma outra maneira, dá um novo significado e não precisa apagar a memória, porque não existe apagar a memória no HD do cérebro. Então a gente dá um novo significado e aí esse é o motivo porque muitas pessoas saem daquela inércia e deslancham na vida. Simples ressignificações. É poderosíssimo. E aí a gente vai falar, voltando na linguagem de máquina do cérebro, a gente vai a fundo, vai falar das submodalidades. A gente falou lá que no outro modo, os sistemas que representam o mundo e que são gravados no HD, esses sistemas têm partezinhas dentro deles, cada um. Essas partezinhas são responsáveis para você se reprogramar de alguma coisa. E as aplicações são sensacionais. Por isso a gente vai ter um outro módulo que são só técnicas. Técnica. Tem técnica para dor de cabeça, para você ter uma ideia. Tá com dor de cabeça, você conversa com a pessoa, ela imagina numa coisa, imagina a dor de cabeça, some. Técnica para sensações, você some. Técnicas para você que tem vontade de comer alguma coisa, não sentir a vontade de comer alguma coisa. Tem uma técnica para você pensar numa coisa que você quer fazer. Eu chamo ela de prevendo o futuro, essa técnica. Você pensar algo que você quer saber e já prever se aquilo vai ser bom ou não para você. Se você vai gostar ou não daquilo que você está pensando que vai acontecer e ainda não sabe direito qual vai ser o resultado. Já dá para você saber, o seu cérebro tem todo um histórico, uma referência
e dá para você saber se você vai gostar daquilo ou não. Eu chamo de prevendo o futuro. Os caras vão pensar que você é mágico ou vidente, tá bom? E surpresas, não vou falar mais as outras coisas que tem, surpresas, 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 tá bom? E muita coisa que a gente tem no curso, e a gente tem intenção até de colocar coisas a mais no curso como exemplos, e não vai cobrar nada mais de ninguém. Exemplos dentro do curso, filmando a gente aplicando várias técnicas. Acho que o grande ouro do curso, o grande diferencial é a gente mostrando a aplicação de várias técnicas. A gente vai fazer isso cada vez mais e vai acrescentando lá dentro para quem já tiver aluno. Legal? Bacana? É isso aí que tem dentro do nosso curso de PNL. Os outros cursos têm algumas coisas a menos normalmente, tudo bem? Mas tão bons quanto. Mas o nosso tem humor, didática fácil e aulas muito divertidas, com aplicações divertidas, como você viu, por exemplo, acho que no vídeo 1, com aquele exercício para você fazer com os amigos. Beleza? Outra pergunta é o seguinte, ó. Existe alguma garantia de que PNL funciona? Olha, deixa eu te falar o seguinte. PNL, se você considerar as ciências cognitivas, né, as áreas de estudo do potencial do desenvolvimento humano, PNL é relativamente novo, tem quase 50 anos. Os primeiros estudos foram no início da década de 70, né, em 1973, 74, e até hoje a PNL é estudada e é desenvolvida. Então, se você comparar com algumas outras ciências, realmente ela é nova. Mas para pensar, quase 50 anos de estudo, de aplicação, tanta gente querendo aprender e aplicar, claro que funciona, né? E tem um detalhe, eu posso falar por mim. Eu, Ronaldo, eu estudo PNL desde lá 2001, 2002, formalmente comecei a estudar, né, fazer formações e aplicar profissionalmente desde 2012. Otávio também foi por essa época. Então, a gente aplica, são conhecimentos que a gente aplica, tanto no consultório para trabalhar com hipnoterapia, tanto no coachitório, né, para trabalhar como coach. Então, nossos alunos, nossos clientes estão aí para responder pela gente. PNL funciona sim. Boa, tem uma boa, que é sensacional aqui na minha folhinha, ó. Existe algo de religioso na PNL? Então, não, PNL não tem nada de religioso, ela é extremamente científica e foi sendo aperfeiçoada de tempos em tempos, foram testando e aperfeiçoando, é tudo testado, né? A teoria é uma pequenina parte, o resto é tudo testado, por isso que o practitioner é praticante. Então foi sendo tudo testado, testado e testado. Só que acontece assim, algumas coisas que você acha que são dom, e algumas pessoas falam, ah, isso é um dom divino. Você vai descobrir que não é um dom divino. A maioria dessas coisas que você acha que é dom divino. Então acho que é por isso que confundem, né? Com alguma coisa de religião e tal. Não é dom, você vai ver que é uma estratégia mental que a pessoa tem e nem sabe que tem, que gerou nela uma habilidade, ou ela buscou e desenvolveu uma habilidade qualquer. Como, por exemplo, como você aprendeu nos vídeos, a identificar a mentira. As pessoas acham que a pessoa tem uma sensibilidade, um dom, é meio vidente, né? Porque sabe se o outro está mentindo ou não. Você já pegou uma das várias maneiras de identificar se uma pessoa sai do padrão dela ou está mentindo, que é lá as pistinhas dos olhos, que você viu e a gente ensinou até a fazer uma brincadeira. Então, isso, por exemplo, que pode ser considerado dom por alguns, e eu já recebi e-mails assim, dizendo que isso é dom, não dá para se aprender. Você vai descobrir que dá para aprender sim, e você pode ser uma dessas pessoas com esse super dom, tá joia? Tem uma aqui boa, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, deixa eu ler aqui, ó. Quanto custa uma formação de practitioner em PNL? Então eu não entendi se ele está perguntando se é uma formação de practitioner no mercado ou quanto vai custar a nossa formação de practitioner em PNL. Para conseguir os conhecimentos que fizeram com que eu e o Geraldi montássemos o practitioner, e ele é também inspirado em alguns cursos de practitioner, né, que a gente fez também, a gente agregou um monte de outras coisas para ser um real diferencial. E eu já investi tranquilo, assim, chutando baixo em todas as formações que eu fiz de PNL, de hipnose, hipnoterapia, clínica ou não. Mais de 90 mil com certeza, assim, isso passa. O Geraldi acho que dobrou isso daí, né? O dobro de 90 mil. Os meus 90 ele dobrou, deve ter gastado quase 200 pau só em informação, de tanta formação que o rapaz tem. Então é muito conteúdo pra gente poder chegar nesse resultado. Fora que a gente traz muito do nosso dia a dia. Eu já tô há 5 anos aplicando, 5º ano, quer dizer, aplicando na prática a hipnose clínica e PNL, aplicada em processos de coaching e de hipnoterapia, então a gente traz muita coisa da nossa vivência. O Geraldi também aplica semanalmente, não é diariamente, porque eu não atendo diariamente. A gente aplica semanalmente. Então são anos aplicando, refinando, vendo o que funciona e o que é muita teoria que tem que ajustar, que tem nos livros e tal. A gente ajustou tudo isso, chegou. Então pensa, investimento de cada um de nós,
mais de 100 mil reais de investimento. Anos atendendo, refinando técnica, tudo isso junto daria um montante gigantesco para a gente conseguir compilar. Mas se você perguntou do mercado, já te falo o valor da nossa formação, quanto vai ser, vai abrir as inscrições agora, segunda-feira, e a gente vê no mercado por aí os practitioners de 11 mil a 6 mil reais, tá? Eu já vi de 5,5 uma vez. De 11 mil a 6 mil reais, eles são presenciais, então você tem que se deslocar. Às vezes a pessoa tem que pegar avião, você tem que se deslocar, você tem que pagar hotel, você tem que pagar táxi, você tem que pagar alimentação, você tem que pagar um monte de coisa. Só aí, e normalmente são 4 a 6 dias, são 6 dias normalmente, 6 dias de hospedagem, mais alimentação, mais táxi, mais passagem aérea, isso daí passa de 1.000, 2.000 reais tranquilamente. Então você já imagina, você tem 2.000 reais só de deslocamento, né? Mais a sua formação de 6 a 11, fica uma graninha bacana, mas fica tranquilo, você não vai precisar pagar nem perto disso, tá bom? Nem perto disso. A nossa formação está muito abaixo disso, ela é online, apesar de ter o nosso acompanhamento em aulas ao vivo depois, e a gente vai te falar quando a gente abrir as inscrições. Na verdade, vou fazer um spoiler, a gente vai te falar dos valores no domingo agora, no domingo às 8 da noite tem um webinário, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no webinário, aparece no webinário, a gente vai falar um monte de coisa de PNL, vai tirar dúvidas, vai dar uma clareza para você sobre tudo isso, vamos falar preço, como você paga, nós vamos falar tudo bonitinho para você ver se é o seu momento, tá bom? Então, domingo, 20 horas, apareça no webinário, se eu fosse você, estaria lá, tá joia? Quando vai acontecer a formação? Olha, é um curso online, então a partir do momento que você se inscrever, todas as aulas já vão estar ali gravadas, então aos poucos elas vão ser liberadas para poder ajudar no seu estudo, na assimilação do seu conteúdo, e eu e Otávio a gente vai fazer aulas online para você interagir, né? Você vai estudar no horário que você quiser e nós vamos agendar aulas ao vivo. Ah, Ronaldo, mas eu não vou poder participar. Não tem problema. Essas aulas serão gravadas e disponibilizadas na nossa área de membros, na nossa área do aluno. Então, se você não puder participar das aulas ao vivo, a aula será gravada para você poder estudar quando você quiser, tá bom? Mais uma pergunta. Qual é a diferença entre fazer a formação com vocês ou com outros cursos que tem por aí? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu gostaria que você assistisse aos depoimentos dos nossos alunos. Eles sim vão poder ser muito mais assertivos em afirmar qual é o nosso diferencial. Agora eu posso te dizer o seguinte, tanto eu quanto o Otávio, a gente estudou muito, não só nos livros, nos cursos que a gente fez presenciais, principalmente no exterior. E eu posso falar, eu já viajei para estudar programação neurolinguística. Eu já estudei com Michael Hall, já estudei com Andrew Pipers, eu já estudei com pessoas realmente que aplicam e têm uma bagagem enorme de programação neurolinguística. E qual é o nosso diferencial de fato? A gente aplica, a gente atua. Nós somos coaches, hipnoterapeutas, trabalhamos com PNL quase que diariamente com os nossos clientes. Então a gente aplica, percebe, tem alguma diferença? Alguma coisa que foi diferente do que o livro falou? A gente adapta, a gente vai superando barreiras, a gente vai adaptando o nosso arsenal de ferramentas, o nosso conhecimento de PNL ao mundo do cliente, ao que ele precisa. E assim a gente consegue promover as transformações fabulosas nos nossos clientes. E tem uma coisa aqui interessante também. A PNL, ela surgiu em dupla. Richard Bandler, John Grinder, e aí outros desenvolvedores da PNL continuaram esse legado. Robert Dilts e Judith Delosier, John Grinder depois se juntou com a Judith Delosier também para dar continuidade. Tem até o Richard Bandler com o John LaValle hoje em dia, desenvolvendo PNL, ou seja, tem uma certa ideia de que a programação neurolinguística ela é desenvolvida em duplas. Então tá aí, uma dupla de PNL no Brasil desenvolvendo PNL. Ronaldo Gueraldi, Otávio Castanho. Aproveite, hein? E tem uma última aqui, que é uma dúvida que sempre acontece quando você tem um curso, uma formação, etc., que é, tem certificado ou diploma? Tem um certificado, tem a certificação nossa para você, e um diploma bacana, com reconhecimento das horas aula que você pratica, um certificado super bonito, você vai adorar, você vai poder colocar na sua parede, colocar na sua pasta, fazer o que você quiser, no seu currículo. Mas muito melhor do que um certificado, muito melhor do que ter um papel comprovando que você fez algo, é o conhecimento que você vai ter na mão. Você vai ter um conhecimento na mão para ser um melhor negociador do seu trabalho, negociador na sua vida. Você vai ter na sua mão um material para você alterar suas emoções e sensações e aí melhorar sua saúde.
Tem pessoas que só de melhorar os pensamentos e as programações que ela identifica na cabeça dela já passam a melhorar muito mais. Eles se livram de patologias, muitas vezes, emagrecem, etc. Você vai conseguir entender melhor a linguagem dos outros, vai conseguir melhorar os seus relacionamentos, até ajudar os outros com os relacionamentos deles, porque agora você vai entender a linguagem de máquina que está na cabeça do outro. Você vai entender, falar, eu já sei o que ele está dizendo, por que ele está dizendo, isso tem a ver com coisas determinadas que estão na cabeça. Você vai sacar a pessoa e vai conseguir falar com ela do jeito que ela entenda. E aí você melhora muito, muito, muito sua comunicação. Fora que você vai ficar uma pessoa que vai poder se estruturar para ser quem você quiser. Então, o certificado vai ser só um ponto para você olhar e sentir orgulho de tudo que você fez, a estrada que você passou. Legal? E se você está pronto para ir para o palco da sua vida, que nem a gente falou lá, palco, plateia e tal, você está pronto para o palco, fica esperto no seu e-mail, porque a gente vai mandar um e-mail para você com o link para você se inscrever na formação Practitioner em PNL. E detalhe, os 30 primeiros vão ganhar uns presentes meus e do Geraldi, vão ganhar alguns bônus. E eu vou te falar deles no webinário que a gente vai ter domingo. Você chegou até aqui no vídeo, eu vou repetir para você, você merece saber. Domingo, webinário imperdível. A gente vai começar a falar o comecinho da coisa, o que você precisa saber para começar a controlar a sua vida e começar a controlar também até o meio que você vive. Mas principalmente, para você começar a perceber se você é um peão. Sabe peão de obra, que só obedece e faz, e constrói as coisas dos outros? Você vai perceber se você é um peão de obra da sua vida, você está fazendo o que te dizem, ou se você é um engenheiro da sua vida. Você é a pessoa que faz as coisas sabendo o porquê está fazendo, sabendo onde vai chegar. Esse é um primeiro passo para você começar a sua mudança. Vamos falar disso no webinário, te dar umas dicas sensacionais, técnicas, e vamos falar dos bônus para os 30 primeiros que fizerem a inscrição. Vamos falar de preço, valores, como você pagar. Vamos tirar dúvida de tudo, que é para não ter dúvida nenhuma. Tá joia? Então fica espertíssimo aí, que vai rolar no domingão agora. Então rapidinho, você já clica no botão que tem aqui embaixo na tela, já vai abrir para você fazer sua inscrição no webinário. E aí você pega o link dessa página e manda para os seus amigos que você acha que vão usufruir muito bem desse conhecimento. Não guarda só para você, vamos exercitar aí, a gente compartilhar. Compartilha isso com aquele seu amigo que você gosta mais ou com aqueles amigos que você gosta mais. Leva todo mundo para o webinário, traz suas dúvidas que nós vamos responder ao vivo para você no domingo, beleza? Eu e o Geraldi vamos estar te esperando lá no domingão pra gente conversar juntos. Vai ser muito bacana e apareça, porque não vai ter replay, tá joia? Então, um grande abraço, espero que você tenha aproveitado muito esses 3 primeiros vídeos da semana. Na segunda-feira sai o 4º vídeo dessa série, que é mais ou menos um resumo de tudo e a explicação do curso também. Então, te vejo no webinário domingo e te vejo dentro da formação comigo com o Geraldi. Um grande abraço, até!